Se você é salvo somente pela fé, da onde vem essa fé? Você já se perguntou disso? Se a fé nasce dentro de você, se é aquilo que você deposita em alguém, se é algo que você passa a entender. É importante entender os conceitos básicos e fundamentais da fé cristã, que possamos mergulhar mais um dia nas Sagradas Escrituras e buscarmos compreensão acerca do que é de fato a verdadeira fé. Bom dia a todos. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Edivan. Vamos para cima. Que somente a Deus seja dado toda a honra e toda a glória, eternamente. Nós estamos hoje no dia 202. Dia 202. Dia 166 de 365 dias que nós iremos fazer a leitura do ano. Vamos meditar no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 34 até o 36 e Esdras capítulo 1. E também nós iremos meditar nos fundamentos da fé, da pergunta de número 65 a 68. Já estamos no dia 25, que é estabelecido ali no Catecismo de Heidelberg como Dias do Senhor. Vamos à resposta do qual eu abordei brevemente na introdução. Entendendo que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde que vem essa fé? Vocês já se perguntaram acerca disso? Como vocês chegaram a determinadas conclusões? Pense que este documento ele é baseado única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Todas as respostas que aqui estão, elas emanam daquilo que a Bíblia diz. Então, observe que está escrito dessa forma a resposta: vem do Espírito Santo, que opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Ou seja, ela é completamente uma obra divina. O Espírito Santo, que é Deus, nos concede e opera em nossos corações mediante a pregação do Evangelho. O Evangelho é o meio ao qual chama o homem da morte para a vida. Dessa forma, o Espírito aplicando essa palavra em nós, nos regenerando, colocando em nosso coração a fé. E ela é fortalecida pelo uso de todos os sacramentos, do qual nós também iremos abordar nas perguntas seguintes. Quando dissemos que a fé vem do Espírito Santo, observe o que diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Em João capítulo 3, verso 5, diz: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ou seja, é uma obra completamente divina. Nós não nascemos naturalmente. Nascemos naturalmente apenas para essa vida humana, mas nascemos da água e do Espírito, mediante a vontade soberana de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 diz: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dissemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. A palavra de Deus é muito perfeita e muito objetiva em tudo aquilo que ela almeja nos tratar.
e passar. Quando nós vemos que ela opera em nosso coração pela pregação do Evangelho, nós vemos em Romanos 10, verso 17, portanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Jamais se esqueçam disso. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25, diz, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eternidade, da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. A questão é compreender como a fé molda as nossas vidas, forja o nosso caráter. Nós vemos que é única e exclusivamente por intermédio desse poder soberano de Deus, que escolheu nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo cumpriu por nós a justiça requerida por Deus. Quando nós vemos acerca do fortalecimento pelo uso dos sacramentos, em Mateus 28:19 menciona dessa forma, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O uso dos sacramentos nos capacita a vivermos de maneira completamente distinta. No verso 20 ainda de Mateus 28 diz, ensine novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, nós somos chamados a fazermos discípulos, os batizando e os conduzindo a obedecerem todas as ordens que lhe foram dadas, não partes das ordens. Nós somos chamados a uma obediência integral. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, diz, quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Nós vamos apontar aqui de maneira bem objetiva e clara acerca do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma que o corpo e o sangue são representados por meio desses elementos. Então, que é justamente os sacramentos que foram estabelecidos. O que são esses sacramentos? A pergunta de número 66 já aponta justamente para isso. Os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Eles foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. Esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Ou seja, nós somos salvos desde o início por Cristo. Nós não conseguimos sustentar a nossa salvação. Nossa salvação só tem um autor e consumador, e este nome é o nome sobre todo nome. Que vocês possam estar cada dia mais firmados nisso e observar como esse processo ocorre. Quando nós dizemos que os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis que foram instituídos por Deus para que pelo uso dele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar essa promessa do Evangelho, eles são baseados em uma série de versos, dentre eles Gênesis 17:11, diz assim, cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Olha que legal. Nós estamos falando agora de lá dos primórdios de toda a origem. Nós estamos apontando para Gênesis. Gênesis
17, verso 11, onde ele aponta para cortar a carne do prepúcio, era um ritual. Este ritual chamava o quê? A circuncisão. Ele marcava justamente a aliança que era feita de maneira visível, que marcava a marca da promessa de Deus sobre um povo. Ou seja, já tinha um sinal que apontava para essa aliança de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, diz: o Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes. Ou seja, nós vemos a capacidade e o poder de Deus de nos transformar. Nós não estamos entregues a nós mesmos. Nós confiamos naquilo que Deus vai fazer em nós, em toda a nossa herança terrena, nossos descendentes, porque nós cremos na aliança de Deus com os homens, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e para que vivam. Ou seja, nós confiamos nas promessas do Senhor. Que você possa também confiar na promessa do Senhor, nessa aliança feita de Deus com os homens, onde o homem de forma alguma contribui para isso. Ainda tem outro verso, apertei aqui. Ainda temos outros versos que ainda seguem nesse sentido. Agora, nós temos ali em Romanos, na Epístola Paulina, no capítulo 4, verso 11. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo. Você vê que tudo isso aponta para a aliança de Deus com os homens. Pensa que o homem não poderia se salvar sozinho. Nós vemos o homem a todo instante caminhando para a sua própria destruição e Deus sempre o resgatando, sempre protegendo, sempre guardando, evitando que a humanidade caminhasse simplesmente no escuro. Deus escolheu se revelar ao homem e mostrando todo o seu cuidado e seu zelo para com aqueles ao qual ele chama também de filhos amados. Romanos capítulo 4, verso 11. A circuncisão era um sinal que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Observe que a declaração de ser justo não parte por conta do que Abraão fez, mas daquilo que foi feito por Deus desde antes da fundação do mundo, quando ele já tinha escolhido salvar e reservar um povo para si, dentre toda a humanidade caída. A humanidade ao qual se afasta do Senhor sempre correrá para trás do Senhor. Se Deus não tivesse feito um povo para si, o céu estaria completamente vazio, porque o homem não pode ir até Deus se Deus assim não o chamar. Continuando, o que sai em Romanos capítulo 4, verso 11 diz: portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da fé. Lembre-se que Romanos retrata justamente a justificação mediante a fé. Então, observe que ser considerado justo se dá única e exclusivamente mediante a fé, que o Espírito Santo nos concede operando nos nossos corações através da pregação do Evangelho e nos fortalecendo pelos esses sacramentos que são sinais e selos santos e visíveis instituídos por Deus, para que, por intermédio dele, pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa deste Evangelho glorioso. Continua a resposta da seguinte forma: e essa é a promessa que Deus nos concede graciosamente, o perdão de pecados e a vida eterna, por causa do único sacrifício ofertado na cruz. Por que você é salvo? Se perguntasse agora por que você é salvo, o que você responderia? Por que você habitaria o céu? Você responderia, deveria ao menos responder, que você seria salvo única e exclusivamente por conta de Cristo, porque não há bem algum em você. Se confiássemos 1% da salvação a nós, nós estaríamos perdidos.
porque este 1% contaminaria todo o resto. Pense que nós não somos seres completamente fiéis. Deus escolheu nos amar, mesmo sabendo que nós o iríamos trair, sabendo que nós não somos perfeitos. E essa é a essência do verdadeiro e única referencial de amor que nós temos. Amar mediante as imperfeições. Nós amamos mediante aquilo que nos ofertam, mas Deus nos ama de maneira completamente incondicional. Quem nós amamos de maneira incondicional? Me fala alguém que você ama de maneira incondicional. O único que nós conseguimos amar de maneira incondicional é Deus. Ainda assim, é a maneira como nós falamos que amaremos de maneira incondicional. Mas muitos o amam por conta daquilo que ele oferece, não por conta daquilo que ele é. Já manifestando que este amor é uma completa deturpação da realidade. Continuemos aqui. A pergunta de número 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como a única base para a nossa salvação. Nós vemos então que tanto a palavra quanto os sacramentos têm um objetivo muito claro. Direcionar a nossa fé para o sacrifício de Cristo da cruz, o ápice de tudo aquilo que foi escrito nas Sagradas Escrituras, entendendo que ali era a forma como Deus escolheu resgatar o homem. Essa pergunta, ela traz uma afirmativa. Sim, de fato, como se a pergunta já trouxesse uma verdade esculpida nela. A resposta continua: o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. O Espírito Santo nos ensina através do Evangelho e nos garante como esses selos visíveis dessa graça do Senhor pelos sacramentos, que nossa salvação se baseia única e exclusivamente no sacrifício de Cristo. Os versos que são utilizados para o embasamento dessa questão estão em Romanos ali, capítulo 6, verso 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Você já sabe quais são os sacramentos? A resposta disso vem na pergunta de número 68, mas creio que você deveria saber. Nós não estabelecemos sacramentos que não foram ordenados por Deus. Os sacramentos que foram legitimamente validados por Cristo, pela palavra de Deus, por intermédio daquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. O romanismo, ele entende 7 sacramentos, uma série de outras questões que não emanam das Sagradas Escrituras. Pensa que para a fé protestante, a verdade emana das Sagradas Escrituras. As Escrituras apontam para a nossa única regra de fé e prática. Nós não reverenciamos aqueles ensinos humanos, de maneira que a palavra deve ser sempre o nosso suporte e o nosso alicerce. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 diz que: porque cada vez que vocês consomem desse pão e bebem deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Em Gálatas 3, verso 27, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Ou seja, aponta para os 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Pergunta de número 68, quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Nós temos já bem claro aqui estes 2 sacramentos, como o batismo e a ceia, que estão instituídos ali em Mateus capítulo 28 e em 1 Coríntios capítulo 11, conforme nós dissemos. Não se esqueça que o batismo, nós vimos aqui por intermédio das Sagradas Escrituras, que foi um meio do qual ele prefigurava no Antigo Testamento como a sombra
a circuncisão, do qual agora é confirmada por intermédio do batismo. E a ceia, justamente, também apontava para a Páscoa, ou melhor, a Páscoa apontava posteriormente para a ceia do Senhor, que representaria o Cordeiro imolado na cruz do Calvário. Espero que essas perguntas estejam te ajudando. Coloque aí depois o quanto essas perguntas estão instruindo vocês na fé, o quanto isso tem sido edificante, o quanto isso tem fortalecido o seu pensamento e a sua fé, porque isso é de extrema importância também para que possamos crescer em maturidade, tá? No livro de 2 Crônicas, nós estamos agora no capítulo 34 e vamos encerrar este livro hoje. Tem sido maravilhoso fazer essas leituras. Eu tenho sido muito edificado. Eu também tenho conversado com muitos de vocês e vejo o quanto isso tem edificado a vida de vocês. E nós vemos o poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Continuamos com esses reinados do Reino do Sul, vendo agora Josias reinando em Judá. Nós vemos que ele começa a reinar com 8 anos e ele reina por 31 anos. Ele faz o que é certo aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de Davi. No capítulo 34, a partir do verso 3, diz assim, ó: No 8º ano de seu reinado, enquanto Davi ainda era jovem, começou a buscar Deus. Começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a prolificar Judá e Jerusalém, destruindo santuários idólatras, os postes de Acera e os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Olha que legal. No 12º ano, ele reinou por 31 anos, quase metade do reinado foi debaixo ainda de santuários idólatras e postes e ídolos esculpidos. Naturalmente, o ser humano, quando Deus age na sua vida, ele demora um certo tempo para enxergar todos esses ídolos que são levantados. Mas creia no poder de Deus de nos regenerar, de nos transformar e de abrir os nossos olhos para aquilo que nós não enxergamos. As providências de Deus sempre estarão disponíveis para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que foram chamados por Ele. Nós vamos ver que Ele não faz somente isso, Ele faz em uma série de outras cidades. E depois começa o processo de restauração do templo. A partir do verso 14, nós vamos ver Ilquias encontrando o livro da lei e buscando cumprir aquilo que estava escrito depois, posteriormente, o Josias, se deparando com essa palavra, ele visa trazer para o povo o conhecimento dessa lei. Então, leia com muita atenção e vocês aprenderão muitas coisas. Nós já falamos muito sobre isso. Nós vemos que ele foi um homem com muito zelo para com a palavra do Senhor, entendendo que o Senhor é soberano, claro, mas que essa lei tem caído justamente em desuso. Nós temos que buscar responder cada dia mais de acordo com essa palavra que nos foi dada. Deus não é nosso bibelô, Deus não é nosso amigão, Deus é nosso Criador. Nós devemos reverência a Ele, nós devemos confiar nas suas providências diárias, nós devemos meditar na sua palavra para que possamos conhecê-lo de maneira integral e não apenas algumas partes. Tenho falado com muitas pessoas e quando perguntamos se eles já leram a palavra, infelizmente nós vemos que a grande maioria daqueles que se dizem cristãos sequer conhecem a palavra do Senhor, conhecem de maneira muito superficial, ou seja, eles criam naquilo que os outros falaram para ele, sem terem contemplado com seus olhos. Pensa que nós não
não nos é concedido uma fé mediante uma mera ritualística. A fé é uma mudança que ocorre dentro do nosso coração, que naturalmente vai nos direcionar para essa palavra. Então, meditem na palavra de Deus de maneira cada vez mais profunda. Eu recomendo sempre a vocês fazerem isso. Ainda no capítulo 34, vocês vão verificar todas essas reformas religiosas de Josias, tá? Mais uma vez, outro Deus, outro rei, celebrando a Páscoa. Nós vemos Ezequias fazer esses preparativos para a Páscoa e depois, mais uma vez, a Páscoa sendo celebrada, sendo uma das maiores que haviam sido realizadas. Capítulo 35, verso 18 diz: a Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como o rei Josias. Com todos os sacerdotes e levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel. Lembra que a tribo estava dividida. Ali eles comemoraram de maneira unificada. Essa comemoração de Páscoa ocorreu no 18º ano do reinado de Josias. No capítulo 35 mostra a sua morte. A morte de Josias é muito interessante. Eu gostaria de ler estes versos. No verso 20 diz: depois que Josias terminou de restaurar o templo, Neco, rei do Egito, levou seu exército para Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias e seu exército saíram para lutar contra ele. O rei Neco, porém, enviou mensageiros a Josias para lhe dizer: o que quer comigo, rei de Judá? Hoje não tenho nada contra você. Estou a caminho da batalha contra outra nação. E Deus ordenou que eu me apressasse. Não interfira com Deus, que está comigo, ou ele o destruirá. Nós vemos aqui um rei pagão que estava no Egito. Ele estava indo a uma batalha do qual ele envia um mensageiro falando justamente que Deus ordenou que ele se apressasse e para que ele não interferisse. Pensa se você confiaria nisso. Se você tem um inimigo, você sabe que você é o povo de Deus. Você vê a manifestação clara do poder de Deus sobre o seu povo. Você viu Deus tirar seu povo do Egito. Você viu Deus enviar profetas que falavam e fogo caía do céu. Vocês viam holocaustos serem queimados pelo poder soberano de Deus. Vocês viam de maneira clara milhares de situações. Vocês confiariam em um inimigo que passaria ali próximo a vocês, falando que estavam em outras guerras a serem travadas? Naturalmente, nossa inclinação é falar que não. Olha o que ocorre a partir do verso 22. Josias, porém, não deu ouvidos às palavras de Neco, de que ele havia falado a mão de Deus, e não quis voltar atrás. Em vez disso, disfarçou-se e levou seu exército para a batalha na planície de Megido. Ele não dá ouvidos. Ele agiu certo ou errado, não dando ouvidos. O que vocês acham? Era lícito, não era lícito? Ele fez o que era devido ou não? Nós vemos a inclinação do homem em confiar na sua própria força. Nós vemos que os reis poderiam e deveriam consultar a Deus acerca de tudo. Nós vemos homens que deveriam ter confiado em Deus, mas não confiaram, ou confiaram em si mesmos. Aqui é mais um exemplo. De um homem que naturalmente, cego pelo pecado, confia nas suas forças.
partir do verso 23, diz: arqueiros do inimigo atingiram o rei Josias com suas flechas, e ele gritou para seus homens: tirem-me da batalha, pois estou gravemente ferido. Então tiraram Josias de sua carruagem e colocaram em outra, levando-o de volta para Jerusalém, onde morreu. Foi sepultado no cemitério dos reis. Todo Judá e Jerusalém lamentaram por ele. Capítulo 36, nós vemos o reinado de Jeocás, reinando apenas por 3 meses. Depois Joaquim reina em Judá, por intermédio do rei do Egito, nomeando. Vocês vão ver Joaquim, Zedequias e a queda de Jerusalém. E Ciro sendo justamente ali pronunciado como aquele que ia permitir que os exilados regressassem. Lembre-se, nós vemos aqui o cativeiro babilônico, passa de maneira muito breve, leia com muita atenção, e termina com Ciro. Esse período de 70 anos, onde já começa a dar sequência no livro de Crônicas. O Antigo Testamento judaico, ele utiliza os 2 livros de maneira integral: Crônicas, Esdras e Neemias. Esdras, onde ele foca justamente nessa história eclesiástica e na reconstrução do templo. Então, nós vamos mergulhar agora em Esdras. Leiam esse primeiro capítulo, vocês vão observar que ele continua até no primeiro capítulo, nos primeiros versos, da maneira como foi terminado o livro de 2 Crônicas. Nós vemos o agir de Deus em tudo aquilo, sabendo que o Senhor que desperta o ser humano para uma realidade que ele jamais conseguiria. No capítulo 1 de Esdras, no verso 5 diz: então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém reconstruísse o templo do Senhor. Todos seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata, de ouro, suprimentos animais. Também lhe deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Nós vemos o Senhor despertando o coração daqueles que eram chamados por Ele, para que fossem justamente capacitados a reconstruírem o templo, para que o nome dele fosse glorificado. Ciro, utilizado como instrumento nas mãos do Senhor, ao qual ele havia emanado a profecia que havia sido anunciada por intermédio de Jeremias, despertando o coração para que pudesse tudo ter sido registrado e nós pudéssemos contemplar a maravilha que o Senhor faz. Que você possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras. Hoje nós temos estes 4 capítulos para que possamos nos deliciar da maravilhosa obra que o Senhor executa em nossas vidas. Que Deus seja louvado por intermédio das nossas vidas. Ontem nós completamos 2 anos da Igreja Cristã Protestante Confronto. Foi maravilhoso ver o agir de Deus, a igreja tomando forma, pessoas sendo levantadas e capacitadas, vermos um povo unido, um povo que cada vez mais se reúne em torno daquele que é Cristo Jesus, não por conta daquilo que Ele nos oferece, mas por conta daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem feito em nós. Se você quiser acompanhar, não sei se ficou disponível no YouTube, mas posso ver isso para vocês também, mas lá no canal da Igreja Cristã Protestante vocês poderão ver. Daqui a pouco nós cultuaremos o Senhor, às 9h30 inicia o café da manhã. Você está convidado para fazer parte, a estar conosco. Que você possa hoje tirar esse dia para o Senhor, sabendo que domingo nós consideramos o dia do Senhor, o dia de descanso, um dia onde tudo aquilo que nós fazemos, nós visamos sempre ter Deus em nossa mente, fazendo com que o nome dele seja glorificado. Não tenhamos que fazer os outros dias, mas hoje é o dia de descanso. E que o nome do Senhor seja exaltado, porque Ele nos concedeu esse descanso em Cristo Jesus. E não há nada que possa nos afastar dele. Beleza?
Se você chegou atrasado, essa live fica salvo. Comente para que a live possa atingir mais pessoas. Clica nesse aviãozinho e manda para 4 amigos. Manda para 4 amigos, para que eles vejam, para que eles conheçam mais da palavra do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio da minha e da sua vida. Que possamos assumir a nossa responsabilidade e proclamarmos o Evangelho da salvação. Tamo junto. Um beijo no coração. Tamo junto, Ganho. Tamo junto, Pedrão. Pedrão ficou hoje aí o dia inteiro, né? Tamo junto. Tamo junto. Espero você hoje, Pedro. Quero que você vá lá estar conosco, cultuar ao Senhor conosco. Beleza? Tamo junto. Rua Brejo Alegre, 138. Espero todos vocês. Até daqui a pouco. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Fui.